Vô descobre segredo chocante. Mãe trai o pai e revelações impactantes a assombram até hoje. Na pacata cidade de São Vicente, um escândalo abala as estruturas de uma família que sempre pareceu perfeita. Clara, uma avó amorosa e dedicada, viveu uma vida serena, até que um dia, ao folhear um álbum de fotos antigas, ela se depara com um mistério que ameaça desmoronar sua realidade. Ao ver as imagens de sua infância, um sorriso nos lábios, ela é atingida por uma revelação. Sua mãe, a mulher que sempre admirou, traiu seu pai com o melhor amigo dele. O que parecia ser um lar harmonioso, agora se revela repleto de sombras e segredos. O coração de Clara aperta. Como pôde não perceber? Era tudo uma farsa? Angústia toma conta de seu peito e ela se vê sendo assombrada por visões de sua mãe, como se aquelas memórias quisessem sussurrar algo que ainda não sabia. Cada fotografia é uma facada, cada risada capturada um eco de uma traição. Clara se sente presa entre dois mundos: o amor que nutre pela imagem idealizada da mãe e a raiva que a consome pela mulher que não foi. A dor é física, como um nó na garganta a impedi-la de respirar. E como se as coisas não pudessem ficar mais complicadas, surge Daniel, um fotógrafo renomado que veio à cidade para um projeto sobre as tradições locais, com olhar atento e sensibilidade. Ele se torna um porto seguro para Clara, mas também um catalisador de suas angústias. Ele a encoraja a olhar mais fundo, a enfrentar os recantos sombrios de sua história familiar. As conversas com Daniel são intensas, recheadas de emoções, revelações e uma conexão que faz Clara sentir-se viva novamente. Mas a verdade sempre pesa na balança. E logo um artigo sensacionalista explode a bomba. A traição de sua mãe agora é de conhecimento público. A cidade toda comenta. O peso do escândalo é sufocante. E agora Clara se encontra dividida. Deve ela guardar o segredo da traição? Preservar a memória de sua mãe? Ou deve enfrentar a verdade e desmascarar tudo, arriscando romper laços que ainda restam? O olhar desaprovador dos vizinhos já faz ecoar suas dúvidas. Murmúrios chegam até ela. Cada palavra uma facada. Clara não consegue mais dormir. O passado a assombra e o presente a aperta. Para completar, ela descobre que outros membros da família também estavam envolvidos nesse enredo sombrio, levando-a ao limite de sua vulnerabilidade. Enquanto contempla o álbum de fotos, suas mãos trêmulas seguram as páginas gastas. O peso do silêncio é ensurdecedor. Mais perguntas martelam em sua mente. O que faço com essa verdade? Devo me calar e manter a imagem da família intacta? Ou devo gritar e expor tudo, mesmo que isso possa quebrar o que sobrou de seus laços familiares? Clara se vê diante de um abismo de incertezas. O que será de sua vida agora que a máscara caiu? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! No silêncio abafado que seguia os últimos pensamentos de Clara, algo inesperado aconteceu. Um
toque. Insistente na porta, tirou dos devaneios. As mãos ainda trêmulas, ela se dirigiu à entrada. A ansiedade fazia seu coração martelar enquanto a esperança e o medo se entrelaçavam. Ao abrir a porta, deparou-se com uma figura familiar. Seu irmão Lucas. Ele estava pálido, os olhos arregalados. Clara não esperava vê-lo, especialmente agora. Precisamos conversar. É urgente. A voz dele tremia. O desespero estampado no rosto de Lucas trouxe um novo nível de apreensão. Antes que Clara pudesse falar, ele adentrou o ambiente, fechando a porta com cuidado, como se o mundo lá fora estivesse prestes a invadir aquele espaço que ainda carregava ecos de risadas e felicidade. Você não tem ideia do que está acontecendo, disse ele, tentando recuperar a compostura. Do que você está falando? Clara sentia que o chão desaparecia sob seus pés. As palavras pareciam pesadas, cada uma carregando um peso emocional que a deixava mais perdida. Lucas respirou fundo. A mãe, a traição, não era só com o melhor amigo do papai. A frase caiu como um raio. Clara engoliu em seco. Seu corpo ficou gelado. Por um momento, tudo ficou silencioso, como um súbito vazio onde o ar não circulava. Como assim? O que mais você sabe? Seu tom subiu, a desconfiança a invadindo. Lembra do Daniel, o fotógrafo? Lucas hesitou, e o olhar que trocava entre eles pesava. Ele não está aqui por acaso. Ele foi informado sobre algo que envolve você e nossa mãe. Faz parte de uma história maior. A confusão só aumentava. Ele descobrirá, Clara. Ele não é apenas um fotógrafo. Tem uma conexão com nossa família que ninguém sabia. Clara sentiu o estômago se revirar. Cada pedaço daquela informação era um quebra-cabeça que ela não conseguia montar. O que você quer dizer, Lucas? Que conexão? O que está acontecendo? Ele lançou um olhar sombrio. Os segredos vão além de uma simples traição. Eles envolvem pessoas que amamos e pessoas que estão mais próximas do que pensamos. O tom de voz dele agora estava tingido de uma urgência palpável. O choque atravessou as veias de Clara como um gelo cortante. Como isso é possível? O que você está dizendo? Lucas hesitou e, em um gesto de desespero, revelou uma pequena caixa que carregava consigo. Eu recebi isso antes de ficar sabendo da traição. Um diário. É da mãe. Está cheio de segredos. Segredos que podem destruir tudo. As palavras ecoavam como um aviso. O olhar de Clara se fixou na caixa e um turbilhão de emoções a envolveu. Curiosidade, medo e o impulso de proteger a imagem da mãe. Não posso. Eu não posso abrir isso, murmurou. Suas mãos suadas tremiam ao considerar a revelação. Você tem que fazer isso. Para entender a verdade, se não abrirmos essa caixa, seremos todos vítimas desse passado sombrio. Eu já conheço os murmúrios na rua, Clara. Se isso vazar, será um inferno. Para todos nós. O olhar fervoroso de Lucas refletia um desespero que tocava as profundezas do ser dela. Clara estava paralisada, sua mente girando a mil. A dor dos segredos a atormentava. O chão sob seus pés parecia afundar. Diante dela estava uma escolha aterrorizante. Continuar ignorando a verdade ou enfrentar o que estava escondido, mesmo que isso ameaçasse tudo o que conheciam. O peso da caixa parecia aumentar, enquanto seu passado e futuro se chocavam em uma dança de incertezas. Lucas
E se abrirmos e destruirmos tudo de vez? O silêncio tomou conta enquanto a dúvida se arrastava entre eles. A respiração rápida e hesitante. O coração de Clara acelerava. E se não o fizermos? E perdermos tudo o que amamos? Perguntou Lucas. Seus olhos insistindo em não desviar. A luta interna era intensa. O que fazer? Clara se viu diante do abismo de inseguranças, enquanto a caixa silenciosa prometia não só revelações, mas uma possível destruição. Ela respirou fundo, sentindo o nó na garganta apertar. A única coisa que sabia era que a resposta estava em suas mãos. E naquele momento, o futuro da família poderia mudar para sempre. Clara estava paralisada, sua mente girando a mil. A dor dos segredos a atormentava. O chão sob seus pés parecia afundar. Diante dela estava uma escolha aterrorizante: continuar ignorando a verdade ou enfrentar o que estava escondido, mesmo que isso ameaçasse tudo o que conheciam. O peso da caixa parecia aumentar, enquanto seu passado e futuro se chocavam em uma dança de incertezas. Lucas, e se abrirmos e destruirmos tudo de vez? O silêncio tomou conta enquanto a dúvida se arrastava entre eles. A respiração rápida e hesitante. O coração de Clara acelerava. E se não o fizermos e perdermos tudo o que amamos? Perguntou Lucas, seus olhos insistindo em não desviar. Clara olhou para a caixa. Seus dedos hesitaram. Uma parte dela queria abrir, outra queria fugir. Justo quando estava prestes a falar, um barulho ensurdecedor cortou a tensão. O celular de Lucas vibrou violentamente sobre a mesa, quase fazendo os dois pularem. Ele olhou para a tela. Seu rosto se transformou. Não, não pode ser! Murmurou, seu olhar se turvando. Clara sentiu um frio na barriga. O que foi? Ela se aproximou, mas Lucas afastou o celular, o rosto pálido. O que aconteceu, Lucas? É sobre a mãe. Ela estava sendo seguida. Ele respirava rápido, as palavras saindo como um sussurro apavorado. Recebi uma mensagem anônima. Ele sabia que a gente estava se... Clara não entendia. Mas? Como assim? Que mais pode haver? Mas Lucas tinha os olhos fixos, arregalados, quase sem ver. O pânico tomou conta do ambiente. Clara, nosso pai, ele não era quem pensávamos. A mãe tinha um motivo para esconder a traição. E Daniel, ele é mais do que um fotógrafo. É um investigador. E está aqui para revelar a verdade sobre nossa família. O desespero misturado ao choque fez Clara sentir a respiração faltar. Aquelas palavras ecoavam em sua mente, como um tambor marcando o compasso de algo sinistro. Lucas, isso não pode ser verdade. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Mas a dúvida começava a se instalar, como uma nuvem densa e escura. Tem algo mais que você não sabe. Lembra do melhor amigo do papai? Ele estava envolvido em negócios ilegais. A mãe Clara, ela não traiu só emocionalmente. Ela estava se protegendo. E Daniel está se aproximando de você para descobrir o que aconteceu. Aquelas revelações atravessaram Clara como um golpe. Era como se tudo ao seu redor se desfizesse, como um sonho que de repente se torna um pesadelo. Mas isso significa que nossa mãe estava envolvida nisso? Que ela sabia? Lucas assentiu, seu rosto se contorcendo em dor. Não sei, mas tem algo ainda pior. A mensagem dizia que se não conseguirmos entender, há pessoas que podem se machucar. Não é só sobre nós! Há um homem, a expressão sombria e determinada. Clara
Preciso falar com você. É sobre a sua mãe. E a verdade que você não está pronta para ouvir. As palavras dele ressoaram como um trovão. Enquanto Clara atravessava aquela porta, um frio cortante a envolveu. Não havia retorno. O passado, as traições, os segredos, tudo agora se entrelaçava numa teia obscura e perigosíssima. Daniel estava ali, e ela sabia que a partir daquele momento ela não teria como escapar da verdade. O que ele revelaria poderia mudar tudo. O que mais estava escondido? Clara estava paralisada, sua mente girando a mil. A dor dos segredos a atormentava. O chão sob seus pés parecia afundar. Diante dela estava uma escolha aterrorizante: continuar ignorando a verdade ou enfrentar o que estava escondido, mesmo que isso ameaçasse tudo o que conheciam. O peso da caixa parecia aumentar, enquanto seu passado e futuro se chocavam em uma dança de incertezas. Lucas, e se abrirmos e destruirmos tudo de vez? O silêncio tomou conta enquanto a dúvida se arrastava entre eles, a respiração rápida e hesitante. O coração de Clara acelerava. E se não o fizermos e perdermos tudo que amamos? Perguntou Lucas, seus olhos insistindo em não desviar. Clara olhou para a caixa, seus dedos hesitaram. Uma parte dela queria abrir, outra queria fugir. Como um sussurro apavorado. Recebi uma mensagem anônima. Ele sabia que a gente estava ciente da traição. Estão dizendo que não é só isso. Tem mais. Clara não entendia. Mas, como assim? Que mais pode haver? Mas Lucas tinha os olhos fixos, arregalados, quase sem ver. O pânico tomou conta do ambiente. Clara, nosso pai, ele não era quem pensávamos. A mãe tinha um motivo para esconder a traição. E Daniel, ele é mais do que um fotógrafo. É um investigador. Está aqui para revelar a verdade sobre nossa família. O desespero misturado ao choque fez Clara sentir a respiração faltar. Aquelas palavras ecoavam em sua mente, como um tambor marcando o compasso de algo sinistro. Lucas, isso não pode ser verdade. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Mas a dúvida começava a se instalar, como uma nuvem densa e escura. Tem algo mais que você não sabe. Lembra do melhor amigo do papai? Ele estava envolvido em negócios ilegais. A mãe, Clara, ela não traiu só emocionalmente. Ela estava se protegendo. E Daniel está se aproximando de você para descobrir o que aconteceu. Aquelas revelações atravessaram Clara como um golpe. Era como se tudo ao seu redor se desfizesse, como um sonho que de repente se torna um pesadelo. Mas isso significa que nossa mãe estava envolvida nisso? Que ela sabia? Lucas assentiu, seu rosto se contorcendo em dor. Não sei, mas tem algo ainda pior. A mensagem dizia que se não conseguirmos entender, há pessoas que podem se machucar. Não é só sobre nós. A urgência nas palavras dele fazia Clara sentir o coração disparar. Foi nesse momento que a campainha tocou insistentemente, como um aviso. Clara congelou. Quem é? Não pode ser! Lucas olhou para a porta, o medo estampado em seu rosto. Vai! Você! Pode ser Daniel? Sugeriu ele com um fio de voz. Clara avançou cada passo mais pesado que o anterior. Ao abrir a porta, encontrou-se frente a um homem, a expressão sombria e determinada. Clara, preciso falar com você.
É sobre a sua mãe, a verdade que você não está pronta para ouvir. As palavras dele ressoaram como um trovão. Que verdade? Clara perguntou, confusa e receosa. O que você sabe que nós não sabemos? Eu sou mais do que você imagina, começou Daniel, sua voz soando grave, carregada de um peso que Clara conseguiu quase tocar. A sua mãe, ela não apenas traiu o seu pai, ela se envolveu em um esquema que pode arruinar não apenas a vida dela, mas a de todos nós. O coração de Clara parou. Que esquema? O que você está dizendo? Daniel hesitou. Você não sabe, mas sua mãe está no meio de uma investigação muito maior. O seu pai, Clara, ele não está somente associado a negócios normais. Ele era uma peça fundamental em uma rede de corrupção. O olhar de Clara se estreitou. E a única razão pela qual eu estou aqui, a única razão pela qual sei de tudo isso, é porque a sua vida corre perigo. Você está prestes a se tornar parte disso. Nesse instante, um barulho surdo veio de fora, como se algo ou alguém estivesse sendo arremessado contra a porta. Clara e Lucas trocaram um olhar assustado. O que foi isso? Lucas gritou. Eu não sei, mas temos que sair daqui, Daniel alertou, empurrando Clara em direção à porta. Mas quando eles tentaram sair, a porta foi escancarada, revelando uma figura conhecida. Seu pai, com um olhar perturbador, transparecendo um medo que Clara nunca havia visto antes. Clara, não saiam! É uma armadilha! As palavras. Eles cortaram o ar, mas o que mais a deixou paralisada foi a presença de uma mancha de sangue na camisa dele. As peças da sua realidade começaram a se encaixar de forma estranha e aterradora. O que mais estava escondido? As revelações a cercavam, e Clara só conseguia pensar em uma coisa. Eles estavam em perigo. Clara estava paralisada, sua mente girando a mil. A dor dos segredos a atormentava. O chão sob seus pés parecia afundar. Diante dela estava uma escolha aterrorizante: continuar ignorando a verdade ou enfrentar o que estava escondido, mesmo que isso ameaçasse tudo o que conheciam. O peso da caixa parecia aumentar, enquanto seu passado e futuro se chocavam em uma dança de incertezas. Lucas, e se abrirmos e destruirmos tudo de vez? O silêncio tomou conta, enquanto a dúvida se arrastava entre eles. A respiração rápida e hesitante. O coração de Clara acelerava. Não o fizermos e perdermos tudo o que amamos? Perguntou Lucas, seus olhos insistindo em não desviar. Clara olhou para a caixa, seus dedos hesitaram. Uma parte dela queria abrir, outra queria fugir. Justo quando estava prestes a falar, um barulho ensurdecedor cortou a tensão. O celular de Lucas vibrou violentamente sobre a mesa, quase fazendo os dois pularem. Ele olhou para a tela, seu rosto se transformou. Não, não pode ser, murmurou, seu olhar se turvando. Clara sentiu um frio na barriga. O que foi? Ela se aproximou, mas Lucas afastou o celular, o rosto pálido. O que aconteceu, Lucas? É sobre a mãe. Estava sendo seguida. Ele respirava rápido, as palavras saindo como um sussurro apavorado. Recebi uma mensagem anônima. Ele sabia que a gente estava ciente da traição. Estão dizendo que não é só isso. Tem mais. Clara não entendia. Mais? Como assim? Que mais pode haver? Mas Lucas tinha os olhos fixos, arregalados, quase sem ver. O pânico tomou conta do ambiente. Clara, nosso pai, ele não era quem pensávamos. A mãe tinha um motivo para esconder a traição. E Daniel, ele é mais do que um fotógrafo. É um investigador. E está aqui para revelar a verdade sobre nossa família. O desespero misturado ao choque fez Clara sentir a respiração faltar.
Aquelas palavras ecoavam em sua mente, como um tambor marcando o compasso de algo sinistro. Lucas, isso não pode ser verdade. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Mas a dúvida começava a se instalar, como uma nuvem densa e escura. Tem algo mais que você não sabe. Lembra do melhor amigo do papai? Ele estava envolvido em negócios ilegais. A mãe, Clara, ela não traiu só emocionalmente. Ela estava se protegendo. E Daniel está se aproximando de você para descobrir. O que aconteceu? Nesse instante, a campainha tocou insistentemente como um aviso. Clara congelou. Quem é? Não pode ser! Lucas olhou para a porta, o medo estampado em seu rosto. Vai você! Pode ser Daniel! Sugeriu ele, com um fio de voz. Clara avançou, cada passo mais pesado que o anterior. Ao abrir a porta, encontrou-se frente a um homem, a expressão sombria e determinada. Clara, preciso falar com você. É sobre a sua mãe e a verdade que você não está pronta para ouvir. As palavras dele ressoaram como um trovão. Que verdade? Clara perguntou, confusa e receosa. O que você sabe que nós não sabemos? Eu sou mais do que você imagina, começou Daniel, sua voz soando grave, carregada de um peso que Clara conseguiu quase tocar. A sua mãe, ela não apenas traiu seu pai, ela se envolveu em um esquema que pode arruinar, não apenas a vida dela, mas a de todos nós. O coração de Clara parou. Que esquema? O que você está dizendo? Daniel hesitou. Você não sabe, mas sua mãe está no meio de uma investigação muito maior. O seu pai, Clara, ele não está somente associado a negócios normais. Ele era uma peça fundamental em uma rede de corrupção. O olhar de Clara se estreitou. E a única razão pela qual eu estou aqui, a única razão pela qual sei de tudo isso, é porque a sua vida corre perigo. Você está prestes a se tornar parte disso. Nesse instante, um barulho surdo veio de fora, como se algo ou alguém estivesse sendo arremessado contra a porta. Clara e Lucas trocaram um olhar assustado. O que foi isso? Lucas gritou. Eu não sei, mas temos que sair daqui, Daniel alertou, empurrando Clara em direção à porta. Mas quando eles tentaram sair, a porta foi escancarada, revelando uma figura conhecida. Seu pai com um olhar perturbador, transparecendo um medo que Clara nunca havia visto antes. Clara, não saiam! É uma armadilha! As palavras dele cortaram o ar, mas o que mais a deixou paralisada foi a presença de uma mancha de sangue na camisa dele. As peças da sua realidade começaram a se encaixar de forma estranha e aterradora. Nesse momento, Clara não conseguia respirar. O que aconteceu, pai? As palavras mal saíram. A tensão era palpável. Eles estão vindo. Fomos traídos. Eu não consegui protegê-la. Ele tentou se mover em direção a ela, mas Daniel avançou, colocando-se entre os dois. Não a toque! A voz de Daniel era firme e cheia de determinação. A tensão pairava no ar como um fio prestes a se romper, enquanto Clara olhava de um para o outro. Você está machucado. O quê? Aconteceu! O medo crescia dentro dela, um aperto no peito. Clara, ouça-me! Seu pai exclamou, a voz tremendo como o peso da verdade. A mãe, ela não é quem você pensa. Ela fez um pacto, um acordo que envolve coisas que não compreendemos. O sangue que eu derramei não foi acidental. Foi um alerta, um aviso. Do que você está falando?
A confusão e a urgência se misturavam. O isolamento dela, em meio àquela tempestade de revelações, era apavorante. E então, como um relâmpago, ele disse: a verdade é que a sua mãe decidiu se unir a eles. Clara, ela sabia do que seria capaz. A gente não está mais seguro. A revelação atingiu Clara como um golpe. E no momento em que o chão sob seus pés parecia desmoronar, a última frase de seu pai a fez tremer. E se você não escapar, eles podem vir atrás de você também. Clara ficou paralisada enquanto cada palavra ressoava em sua mente. O passado e o presente se fundirem. E a única certeza que lhe restava era que tudo o que pensava saber tinha caído por terra. Agora, a verdadeira batalha não era apenas com os segredos da família, mas com inimigos que se escondiam nas sombras. A única pergunta era: quem estaria ao seu lado quando as coisas chegassem a um ponto de não retorno? Clara estava paralisada, sua mente girando a mil. A dor dos segredos a atormentava. O chão sob seus pés parecia afundar. Diante dela estava uma escolha aterrorizante: continuar ignorando a verdade ou enfrentar o que estava escondido, mesmo que isso ameaçasse tudo o que conheciam. O peso da caixa parecia aumentar, enquanto seu passado e futuro se chocavam em uma dança de incertezas. Lucas, e se abrirmos e destruirmos tudo de vez? O silêncio tomou conta enquanto a dúvida se arrastava entre eles. A respiração rápida e hesitante. O coração de Clara acelerava. E se não o fizermos e perdermos tudo o que amamos? Perguntou Lucas, seus olhos insistindo em não desviar. Clara olhou para a caixa. Seus dedos hesitaram. Uma parte dela queria abrir, outra queria fugir. Justo quando estava prestes a falar, um barulho ensurdecedor cortou a tensão. O celular de Lucas vibrou violentamente sobre a mesa, quase fazendo os dois pularem. Ele olhou para a tela, seu rosto se transformou. Não pode ser, murmurou, seu olhar se turvando. Clara sentiu um frio na barriga. O que foi? Ela se aproximou, mas Lucas afastou o celular, o rosto pálido. O que aconteceu, Lucas? É sobre a mãe. Estava sendo seguida. Ele respirava rápido, as palavras saindo como um sussurro apavorado. Recebi uma mensagem anônima. Ele sabia que a gente estava ciente da traição. Estão dizendo que não é só isso. Tem mais. Clara não entendia. Mais? Como assim? Que mais pode haver? Mas Lucas tinha os olhos fixos, arregalados, quase sem ver. O pânico tomou conta do ambiente. Clara, nosso pai, ele não era quem pensávamos. A mãe tinha um motivo para esconder a traição. E Daniel, ele é mais do que um fotógrafo. É um investigador. E está aqui para revelar a verdade sobre nossa família. O desespero misturado ao choque fez Clara sentir a respiração faltar. Aquelas palavras ecoavam em sua mente, como um tambor marcando o compasso de algo sinistro. Lucas, isso não pode ser verdade. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Mas a dúvida começava a se instalar, como uma nuvem densa e escura. Tem algo mais que você não sabe. Ilegais! A mãe, Clara! Ela não traiu só emocionalmente. Ela estava se protegendo. E Daniel está se aproximando de você para descobrir o que aconteceu. Nesse instante, a campainha tocou insistentemente, como um aviso. Clara congelou. Quem é? Não pode ser! Lucas olhou para a porta, o medo estampado em seu rosto. Vai você, pode ser Daniel, sugeriu ele, com um fio de voz. Clara avançou, cada passo mais pesado que o anterior. Ao abrir a porta, encontrou-se frente a um homem.
a expressão sombria e determinada. Clara, preciso falar com você. É sobre a sua mãe e a verdade que você não está pronta para ouvir. As palavras dele ressoaram como um trovão. Que verdade? Clara perguntou, confusa e receosa. O que você sabe que nós não sabemos? Eu sou mais do que você imagina, começou Daniel, sua voz soando grave, carregada de um peso que Clara conseguiu quase tocar. A sua mãe, ela não apenas traiu o seu pai. Ela se envolveu em um esquema que pode arruinar não apenas a vida dela, mas a de todos nós. O coração de Clara parou. Que esquema? O que você está dizendo? Daniel hesitou. Você não sabe, mas sua mãe está no meio de uma investigação muito maior. O seu pai, Clara, ele não está somente associado a negócios normais. Ele era uma peça fundamental em uma rede de corrupção. O olhar de Clara se estreitou. E a única razão pela qual eu estou aqui, a única razão pela qual sei de tudo isso, é porque a sua vida corre perigo. Você está prestes a se tornar parte disso. Nesse instante, um barulho surdo veio de fora, como se algo ou alguém estivesse sendo arremessado contra a porta. Clara e Lucas trocaram um olhar assustado. O que foi? Isso! Lucas gritou. Eu não sei, mas temos que sair daqui, Daniel alertou, empurrando Clara em direção à porta. Mas quando eles tentaram sair, a porta foi escancarada, revelando uma figura conhecida, seu pai, com um olhar perturbador, transparecendo um medo que Clara nunca havia visto antes. Clara, não saiam! É uma armadilha! As palavras dele cortaram o ar, mas o que mais a deixou paralisada foi a presença de uma mancha de sangue na camisa dele. As peças da sua realidade começaram a se encaixar de forma estranha e aterradora. Nesse momento, Clara não conseguia respirar. O que aconteceu, pai? As palavras mal saíram. A tensão era palpável. Eles estão vindo. Fomos traídos. Gary, eu não consegui protegê-la. Ele tentou se mover em direção a ela, mas Daniel avançou, colocando-se entre os dois. Não a toque! A voz de Daniel era firme e cheia de determinação. A tensão pairava no ar como um fio prestes a se romper, enquanto Clara olhava de um para o outro. Você está machucado! O que aconteceu? O medo crescia dentro dela, um aperto no peito. Clara, ouça-me! Seu pai exclamou, a voz tremendo como o peso da verdade. A mãe, ela não é quem você pensa. Ela fez um pacto, um acordo que envolve coisas que não compreendemos. O sangue que eu derramei não foi acidental. Foi um alerta, um aviso. Do que você está falando? A confusão e a urgência se misturavam. O isolamento dela, em meio àquela tempestade de revelações, era apavorante. E então, como um relâmpago, ele disse: a verdade é que a sua mãe decidiu se unir a eles. Clara, ela sabia do que seria capaz. A gente não tá mais seguro. A revelação atingiu Clara como um golpe. E no momento em que o chão soube, seus pés parecia desmoronar, a última frase de seu pai a fez tremer. E se você não escapar, eles podem vir atrás de você também. Clara ficou paralisada, enquanto cada palavra ressoava em sua mente. O passado e o presente se fundiram. E a única certeza que lhe restava era que tudo o que pensava saber tinha caído por terra. Agora, a verdadeira batalha não era apenas com os segredos da família, mas com inimigos que se escondiam nas sombras. A única pergunta era:
quem estaria ao seu lado quando as coisas chegassem a um ponto de não retorno? Enquanto a atmosfera pesava sobre eles, um estrondo ecoou da sala ao lado, seguido por gritos e o som de móveis sendo arrastados. Clara e Lucas trocaram olhares de pânico. O que foi isso? Clara perguntou, a voz trêmula. Talvez eles já estejam aqui. Lucas respondeu, puxando a Clara para trás dele. Não pode ser, murmurou Daniel, sua expressão se tornando dura. Precisamos agir rápido ou não teremos mais chances. Mas antes que pudessem se mover, a janela atrás deles estourou e uma figura encapuzada pulou para dentro, um punhal brilhando à luz sombria da sala. Clara gritou, mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a figura avançou. Daniel se lançou à frente, tentando proteger Clara e Lucas. Corra, eu cuido disso, ele gritou, seu corpo se colocando entre eles e a ameaça. Mas no instante em que a lâmina do punhal desceu, um grito cortante ressoou, e a imagem que ficou impressa nos olhos de Clara foi mais do que ela conseguia suportar. O sangue manchou o chão. O mundo ao seu redor girou, enquanto uma nova verdade brutal se revelava diante dela. Daniel! Clara gritou, desesperada para ela, e no momento em que o capuz caiu, uma expressão que ela nunca esperou ver tomou conta de seu rosto. Era sua própria mãe, com um olhar frio e determinado. Mãe? A voz de Clara ecoou, um misto de confusão e medo. Por que você... Silêncio! Você não entende! Você não pode ficar no meu caminho! Sua mãe gritou, e naquela fração de segundo, tudo mudou. A traição que Clara pensou conhecer era apenas a ponta do iceberg. O que mais a aguardava nesse mundo sombrio? Clara estava prestes a desfazer o que acreditava saber, quando tudo o que conhecia desmoronou sob seus pés. O passado que parecia claro agora era uma teia complexa de mentiras, e a batalha apenas começava. O que mais estava em jogo? A resposta estava além das sombras, e Clara mal podia imaginar o que ainda estava por vir. Clara estava paralisada, sua mente girando em um redemoinho de emoções. O que ela via diante de si não poderia ser real. Sua mãe, a mulher que sempre admirou, agora era a ameaça que se interpunha entre ela e a verdade. O punhal em suas mãos cintilava e a sala parecia pulsar com atenção. Mãe, foi tudo o que conseguiu murmurar, a voz embargada. Silêncio, você não entende. A mãe gritou novamente, a raiva e o medo se misturando. Clara sentiu o coração disparar. Não era apenas a traição que estava em jogo, era a vida deles. O que aconteceria agora? Lucas, atrás dela, estava paralisado. Clara, precisamos sair! Ele puxou a irmã, tentando arrastá-la para longe daquela cena insuportável. Mas Clara ficou ali, como se uma corrente a mantivesse presa no lugar. Por que você está fazendo isso, mãe? A pergunta saiu, quase um sussurro. Por que você precisa entender? A mulher, então, se virou e Clara viu seu olhar endurecer, como se uma barreira tivesse sido erguida entre elas. Você nunca entendeu a verdadeira natureza da nossa família. Sempre achou que éramos normais, mas somos muito mais do que isso. Nesse instante, a tensão cresceu e a figura encapuzada, que estava prestes a atacar novamente, hesitou. Os olhos de Clara se abriram, reconhecendo a confusão no rosto da mãe. Era como se um véu estivesse prestes a ser retirado. O que você está escondendo de mim? Não é sobre o que eu escondo, é sobre o que você se recusa a ver. Nesse momento, uma sirene ecoou do lado de fora, quebrando a atmosfera carregada.
O som cortou o ar pesado da sala, fazendo com que todos parassem. Antes que pudessem processar isso, a janela atrás deles estourou novamente. E uma segunda figura entrou, desta vez com um olhar feroz e determinado. Era uma mulher, seu rosto conhecido, mas agora transformado pela raiva. Dona Helena, Clara gritou, surpresa. O que você está fazendo aqui? Precisamos ir, Clara! Dona Helena gritou, seu olhar se movendo rapidamente entre as três figuras. A situação está muito pior do que pensamos. A mulher que era mãe de Clara, agora com a expressão de que estava prestes a se desmoronar, segurou o punhal com mais força. Não acredite nela, Clara. As palavras dela estavam cheias de desespero. Ela só quer te manipular. Eu sou a única que pode te proteger. Dona Helena retrucou com um tom de urgência que fez Clara estremecer. A verdade é mais perversa do que você imagina. Seu pai não é quem você pensa. E há uma força maior perseguindo vocês. Chega! Clara gritou, o medo se transformando em raiva. Que força! Que segredos ainda não foram revelados? A atenção agora era palpável, como um fio prestes a se romper. Seu pai está envolvido em coisas que vão além de tudo que você compreendeu, Clara. As palavras de Dona Helena pairaram no ar, como uma bomba prestes a explodir. Ele estava tramando algo maior. A traição de sua mãe era a única saída. Elas se uniram para proteger vocês. Clara sentiu como se o chão desmoronasse sob seus pés. Mas como isso é possível? Sua mente girava. Estava lutando para encaixar aquelas informações, mas tudo parecia emaranhado. Porque a verdade é que sua mãe e eu, Clara, éramos aliadas, oferecendo proteção. E o punhal, a mão de Dona Helena gesticulou para o objeto nas mãos da mãe dela. Bem, ele não é apenas uma arma, é um símbolo. Ele pode mudar tudo. Você precisa decidir, Clara. Escolha um lado. A mãe insistiu, sua voz elevada em desespero. Clara olhou entre as duas mulheres, as lágrimas ameaçando transbordar. O peso das mentiras escorregava por seus ombros, e a realidade ameaçava engoli-la. Justo quando Clara estava prestes a falar, o lugar tremeu. A porta da frente foi arrombada com um estrondo, e um grupo de homens armados entrou, suas sombras se projetando com intenções obscuras. Temos uma ordem! Um deles gritou. Estamos aqui para impedir a verdade de escapar. O mundo de Clara se incendiou. Friends, família, tudo desmoronava ao seu redor. O que era real? Quem eram seus aliados ou inimigos? Ela sabia que a resposta a tudo aquilo estava prestes a ser revelada. Mas uma coisa era certa. A batalha delas apenas começava. O que mais estava em suas mãos? E a verdadeira natureza de sua família? O desfecho estava prestes a mudar o curso de todos os seus destinos. Clara estava paralisada, sua mente girando em um redemoinho de emoções. O que ela via diante de si não poderia ser real. Sua mãe, a mulher que sempre admirou, agora era a ameaça que se interpunha entre ela e a verdade. O punhal em suas mãos cintilava e a sala parecia pulsar com a tensão. Mãe! Foi tudo o que conseguiu murmurar, a voz embargada. Silêncio! Você não entende! A mãe gritou novamente, a raiva e o medo se misturando. Clara sentiu o coração disparar. Não era apenas a traição que estava em jogo, era a vida deles. O que aconteceria agora? Lucas, atrás dela, estava paralisado. Clara, precisamos sair!
Ele puxou a irmã, tentando arrastá-la para longe daquela cena insuportável. Mas Clara ficou ali, como se uma corrente a mantivesse presa no lugar. Por que você tá fazendo isso, mãe? A pergunta saiu, quase um sussurro. Porque você precisa entender. A mulher então se virou e Clara viu seu olhar endurecer, como se uma barreira tivesse sido erguida entre elas. Você nunca entendeu a verdadeira natureza da nossa família. Sempre achou que éramos normais, mas somos muito mais do que isso. Nesse instante, a tensão cresceu e a figura encapuzada, que estava prestes a atacar novamente, hesitou. Os olhos de Clara se abriram, reconhecendo a confusão no rosto da mãe. Era como se um véu estivesse prestes a ser retirado. O que você está escondendo, Dimon? Não é sobre o que eu escondo. É sobre o que você se recusa a ver. Nesse momento, uma sirene ecoou do lado de fora, quebrando a atmosfera carregada. O som cortou o ar pesado da sala, fazendo com que todos parassem. Antes que pudessem processar isso, a janela atrás deles estourou e uma segunda figura entrou, desta vez com um olhar feroz e determinado. Era uma mulher, seu rosto conhecido, mas agora transformado pela raiva. Dona Helena! Clara gritou surpresa. O que você está fazendo aqui? Precisamos ir, Clara. Dona Helena gritou, seu olhar se movendo rapidamente entre as três figuras. A situação está muito pior do que pensamos. A mulher, que era mãe de Clara, agora com a expressão de quem estava prestes a se desmoronar, segurou o punhal com mais força. Não acredite nela, Clara! As palavras dela estavam cheias de desespero. Ela só quer te manipular. Eu sou a única que pode te proteger. Dona Helena retrucou, com um tom de urgência que fez Clara estremecer. A verdade é mais perversa do que você imagina. O seu pai não é quem você pensa. E há uma força maior perseguindo vocês. Chega! Clara gritou, o medo se transformando em raiva. Que força! Que segredos ainda não foram revelados? A tensão agora era palpável, como um fio prestes a se romper. Seu pai está envolvido em coisas que vão além de tudo que você compreendeu, Clara. As palavras de Dona Helena pairaram no ar, como uma bomba prestes a explodir. Ele estava tramando algo maior. A traição de sua mãe era a única saída. Elas se uniram para proteger vocês. Clara sentiu como se o chão desmoronasse sob seus pés. Mas como isso é possível? Sua mente girava. Estava lutando para encaixar aquelas informações, mas tudo parecia emaranhado. Porque a verdade é que sua mãe e eu, Clara, éramos aliadas, oferecendo proteção. E o punhal? A mão de Dona Helena gesticulou para o objeto nas mãos da mãe dela. Ele não é apenas uma arma, é um símbolo. Ele pode mudar tudo. Você precisa decidir, Clara. Escolha um lado. A mãe insistiu, sua voz elevada em desespero. Clara olhou entre as duas mulheres, as lágrimas ameaçando transbordar. O peso das mentiras escorregava por seus ombros, e a realidade ameaçava engoli-la. Justo quando Clara estava prestes a falar, o lugar tremeu. A porta da frente foi arrombada com um estrondo, e um grupo de homens armados entrou, sua sombra se projetando com intenções obscuras. "Temos uma ordem", um deles gritou. "Estamos aqui para impedir a verdade de escapar." O mundo de Clara se incendiou. Amigos, família, tudo desmoronava ao seu redor. O que era real? Quem eram seus aliados ou inimigos?
Ela sabia que a resposta a tudo aquilo estava prestes a ser revelada. Mas uma coisa era certa: a batalha delas apenas começava. O que mais estava em suas mãos? E a verdadeira natureza de sua família. O desfecho estava prestes a mudar o curso de todos os seus destinos. E então, como um relâmpago, a figura encapuzada de repente se virou para Clara, puxando o capuz e revelando um rosto que a fez paralisar. Era ela mesma. O olhar dela era cruel, e agora Clara percebeu que não tinha apenas uma, mas duas versões dela mesma. Uma era a filha inocente que sempre acreditou na família, e a outra era a escuridão que carregava sangue nas mãos. Surpresa, Clara! A resposta dela ecoou. Você sempre foi a chave, mas agora somos apenas uma. O mundo de Clara desabou. As verdades estavam interligadas em uma rede de mentiras e alianças. E a única certeza era que ela estava no centro de tudo. Clara estava paralisada, sua mente girando em um redemoinho de emoções. O que ela via diante de si não poderia ser real. Sua mãe, a mulher que sempre admirou, agora era a ameaça que se interpunha entre ela e a verdade. O punhal em suas mãos cintilava e a sala parecia pulsar com a tensão. Mãe, foi tudo o que conseguiu murmurar, a voz embargada. Silêncio, você não entende. A mãe gritou novamente, a raiva e o medo se misturando. Clara sentiu o coração disparar. Não era apenas a traição que estava em jogo, era a vida delas. O que aconteceria agora? Lucas, atrás dela, estava paralisado. Clara, precisamos sair! Ele puxou a irmã, tentando arrastá-la para longe daquela cena insuportável. Mas Clara ficou ali, como se uma corrente a mantivesse presa no lugar. Por que você está fazendo isso, mãe? A pergunta saiu quase um sussurro. Porque você precisa entender. A mulher então se virou. E Clara viu seu olhar endurecer, como se uma barreira tivesse sido erguida entre elas. Você nunca entendeu a verdadeira natureza da nossa família. Sempre achou que éramos normais, mas somos muito mais do que isso. Nesse instante, a tensão cresceu, e a figura encapuzada, que estava prestes a atacar novamente, hesitou. Os olhos de Clara se abriram, reconhecendo a confusão no rosto da mãe. Era como se um véu estivesse prestes a ser retirado. O que você está escondendo de mim? Não é sobre o que eu escondo. É sobre o que você se recusa a ver. Nesse momento, uma sirene ecoou do lado de fora, quebrando a atmosfera carregada. O som cortou o ar pesado da sala, fazendo com que todos parassem. Antes que pudessem processar isso, a janela atrás deles estourou e uma segunda figura entrou, desta vez com um olhar feroz e determinado. Era uma mulher, seu rosto conhecido, mas agora transformado pela raiva. Dona Helena! Clara gritou, surpresa. O que você está fazendo aqui? Precisamos ir, Clara. Dona Helena gritou, seu olhar se movendo rapidamente entre as três figuras. A situação está muito pior do que pensamos. A mulher que era mãe de Clara, agora com uma expressão de quem estava prestes a se desmoronar, segurou o punhal com mais força. Não acredite nela, Clara! As palavras dela estavam cheias de desespero. Ela só quer te manipular. Eu sou a única que pode te proteger. Dona Helena retrucou com um tom de urgência que fez Clara estremecer. A verdade é mais perversa do que você imagina. Seu pai não é quem você pensa. E há uma força maior perseguindo vocês. Chega! Clara gritou. O medo se transformando em raiva. Que força! Que segredos ainda não foram revelados? A tensão agora era palpável, como um fio prestes a se romper.
Seu pai está envolvido em coisas que vão além de tudo que você compreendeu, Clara. As palavras de Dona Helena pairaram no ar, como uma bomba prestes a explodir, ele tramando algo maior. A traição de sua mãe era a única saída. Elas se uniram para proteger vocês. Clara sentiu como se o chão desmoronasse sob seus pés. Mas como isso é possível? Sua mente girava, estava lutando para encaixar aquelas informações, mas tudo parecia emaranhado. Porque a verdade é que sua mãe e eu, Clara, éramos aliadas, oferecendo proteção. E o punhal, a mão de Dona Helena gesticulou para o objeto nas mãos da mãe dela. Não, ele não é apenas uma arma. É um símbolo. Ele pode mudar tudo. Você precisa decidir, Clara. Escolha um lado. A mãe insistiu, sua voz elevada em desespero. Clara olhou entre as duas mulheres, as lágrimas ameaçando transbordar. O peso das mentiras escorregava por seus ombros e a realidade ameaçava engoli-la. Justo quando Clara estava prestes a falar, o lugar temeu. A porta da frente foi arrombada com um estrondo e um grupo de homens armados entrou, suas sombras se projetando com intenções obscuras. Temos uma ordem! Um deles gritou. Estamos aqui para impedir a verdade de escapar. O mundo de Clara se incendiou. Amigos, família, tudo desmoronava ao seu redor. O que era real? Quem eram seus aliados ou inimigos? Ela sabia que a resposta a tudo aquilo estava prestes a ser revelada. E então, como um relâmpago, a figura encapuzada de repente se virou para Clara, puxando o capuz e revelando um rosto que a fez paralisar. Era ela mesma. O olhar dela era cruel. E agora Clara percebeu que não tinha apenas uma, mas duas versões dela mesma. Uma era a filha inocente, que sempre acreditou na família, e a outra era a escuridão que carregava sangue nas mãos. Surpresa, Clara! A resposta dela ecoou. Você sempre foi a chave, mas agora somos apenas uma. Clara sentiu um frio cortante. Antes que pudesse processar isso, a versão sombria de si mesma atacou Preciosa, mas em um movimento rápido, Clara desviou, pegando o punhal que flutuava entre as duas. Ela era o centro de um jogo mortal, e as linhas entre o bem e o mal nunca estiveram tão borradas. O homem armado que entrara antes atirou contra a mãe, mas o golpe errou. Um grito rasgou o silêncio e o impacto de uma queda reverberou pela sala. A figura da mãe cambaleou e Clara percebeu que não havia tempo. O coração dela batia descontrolado. E uma certeza tomou conta. A traição não estava apenas nas ações de sua mãe, mas na verdadeira natureza dela mesma. Clara percebeu que não era apenas seu potencial que estava em jogo, era o destino de todos. E enquanto a sala se tornava um campo de batalha, a realidade escorregava como areia entre seus dedos. O jogo estava apenas começando e Clara precisaria decidir quem exatamente ela se tornaria diante de toda aquela escuridão. Clara estava paralisada, sua mente girando em cada detalhe de emoções. O que ela via diante de si não poderia ser real. Sua mãe, a mulher que sempre admirou, agora era a ameaça que se interpunha entre ela e a verdade. Mãe! Foi tudo o que conseguiu murmurar, a voz embargada. Silêncio! Você não entende! A mãe gritou novamente.
Disse sim porque eu não posso perder nenhum desgoverno. Silêncio. Você não entende. A mãe gritou novamente. Foi tudo o que conseguiu murmurar, a voz embargada. Silêncio. Você não entende. A mãe gritou novamente. Isso, mãe. A pergunta saiu quase um sussurro. Porque você precisa entender. A mulher então se virou, e Clara viu seu olhar endurecer, como se uma barreira tivesse sido erguida entre elas. Você nunca entendeu a verdadeira natureza da nossa família. Sempre achou que éramos normais, mas somos muito mais do que isso. Nesse instante, a tensão cresceu e a figura encapuzada, que estava prestes a atacar novamente, hesitou. Os olhos de Clara se abriram, reconhecendo a confusão no rosto da mãe. Era como se um véu estivesse prestes a ser retirado. O que você está escondendo de mim? Não é sobre o que eu escondo, é sobre o que você se recusa a ver. Nesse momento, uma sirene ecoou do lado de fora, quebrando a atmosfera carregada. O som cortou o ar pesado da sala, fazendo com que todos parassem. Antes que pudessem processar isso, a janela atrás deles estourou e uma segunda figura entrou, desta vez com um olhar feroz e determinado. Era uma mulher, seu rosto conhecido, mas agora transformado pela raiva. Dona Helena! Clara gritou, surpresa. O que você está fazendo aqui? Precisamos ir, Clara! Dona Helena gritou, seu olhar se movendo rapidamente entre as três figuras. A situação está muito pior do que pensamos. A mulher que era mãe de Clara, agora com a expressão de quem estava prestes a se desmoronar, segurou o punhal com mais força. Não acredite nela, Clara! As palavras dela estavam cheias de desespero. Ela só quer te manipular. Eu sou a única que pode te proteger. Dona Helena retrucou, com um tom de urgência que fez Clara estremecer. A verdade é mais perversa do que você imagina. O seu pai não é quem você pensa, e há uma força maior perseguindo vocês. Chega! Clara gritou, o medo se transformando em raiva. Que força! Que segredos ainda não foram revelados? A tensão agora era palpável, como um fio prestes a se romper. Seu pai está envolvido em coisas que vão além de tudo que você compreendeu, Clara. As palavras de Dona Helena pairaram no ar, como uma bomba prestes a explodir. Ele estava tramando algo maior. A traição de sua mãe era a única saída. Elas se uniram para proteger vocês. Clara sentiu como se o chão desmoronasse sob seus pés. Mas como isso é possível? Sua mente girava. Estava lutando para encaixar aquelas informações, mas tudo parecia emaranhado. Porque a verdade é que sua mãe e eu, Clara, éramos aliadas, oferecendo proteção. E o punhal? A mão de Dona Helena gesticulou para o objeto nas mãos da mãe dela. Ele não é apenas uma arma, é um símbolo. Ele pode mudar tudo. Você precisa decidir, Clara. Escolha um lado. A mãe insistiu, sua voz elevada em desespero. Clara olhou entre as duas mulheres, as lágrimas ameaçando transbordar. O peso das mentiras escorregava por seus ombros, e a realidade ameaçava engoli-la. Justo quando Clara estava prestes a falar, o lugar tremeu. A porta da frente foi arrombada com um estrondo, e um grupo de homens armados entrou, suas sombras se projetando com intenções obscuras. Temos uma ordem! Um deles gritou. Estamos aqui para impedir a verdade de escapar. O mundo de Clara se incendiou. O que era real? Quem eram seus aliados ou inimigos? Ela sabia que a resposta a tudo aquilo estava prestes a ser revelada. E então, como um relâmpago, a figura encapuzada de repente se virou para Clara.
puxando o capuz e revelando um rosto que a fez paralisar. Era ela mesma. O olhar dela era cruel. E agora Clara percebeu que não tinha apenas uma, mas duas versões dela mesma. Uma era a filha inocente, que sempre acreditou na família, e a outra era a escuridão que carregava sangue nas mãos. Surpresa, Clara! A resposta dela ecoou. Você sempre foi a chave, mas agora somos apenas uma. Clara sentiu um frio cortante. Antes que pudesse processar isso, a versão sombria de si mesma a atacou. Mas em um movimento rápido, Clara desviou, pegando o punhal que flutuava entre as duas. Ela era o centro de um jogo mortal, e as linhas entre o bem e o mal nunca estiveram tão borradas. O homem armado atirou contra a mãe, mas o golpe errou. Um grito rasgou o silêncio, e o impacto de uma queda reverberou pela sala. A figura da mãe cambaleou, e Clara percebeu que não havia tempo. O coração dela batia descontrolado, e uma certeza tomou conta. A traição não estava apenas nas ações de sua mãe, mas na verdadeira natureza dela mesma. Clara percebeu que não era apenas seu potencial que estava em jogo, era o destino de todos. E enquanto a sala se tornava um campo de batalha, um som ameaçador ressoou. Uma explosão! O chão tremeu, janelas se estouraram e a estrutura da casa começou a ruir. Clara, Luke e as duas mulheres foram empurrados para o chão, cobrindo a cabeça com os braços, debruçada sobre o chão. Clara olhou para o espaço onde antes estavam sua mãe e Dona Helena. Uma fumaça densa preenchia o ambiente, dificultando a visão. E quando a poeira assentou, tudo parecia diferente. Clara se levantou, o coração batendo forte, e o que viu a fez parar. Havia uma mensagem na parede, escrita em grandes letras escarlates que pareciam brilhar. A verdade é um peso que ninguém pode carregar. Vocês são as escolhidas. O olhar perturbado de Dona Helena se fixou na mensagem, enquanto a mãe de Clara a encarava com uma expressão de medo total. Escolhidas? Clara murmurou, sentindo frio percorrer a espinha. A imagem de sua outra versão sussurrava em sua mente, como se estivesse ali, observando. Em um momento, tudo se transformou. Todos os segredos, todas as traições, agora eram parte de um plano que ia além de qualquer coisa que ela imaginou. Por que suas vidas estavam ligadas a essa profecia? O que mais havia acontecido? Clara, com os sentimentos à flor da pele, estava em estado de choque. As questões martelavam em sua mente. A verdade, a traição e agora essa nova revelação. O que a esperava no próximo passo? A única certeza era que a batalha que enfrentavam agora era muito maior do que tudo que já tinham vivido.